essa questão da doença, ela também trouxe um colapso financeiro, né, no mundo. Muitas pessoas aí perderam emprego, né, muitas empresas aí correram risco até de fechar, e muitas até fecharam, mas nós sabemos que um dos nomes do nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus da providência, ou Jeová Jireh, o Deus que proverá. Então, se proverá, né? Quando o azeite e a farinha faltar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Então, que nessa noite você possa declarar isso com toda a fé, com toda a convicção de fé no seu coração para você mesmo, acreditando que na sua casa Deus proverá, acreditando que na sua cidade Deus proverá, acreditando que no Brasil Deus proverá, acreditando que no mundo inteiro Deus proverá. Mas o
aleluia. Receba pela fé a providência de Deus que entra na tua vida nessa noite. Provisão de cura, provisão de livramento, provisão de vitória, provisão de bênção, provisão de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós somos o povo da fé, e nós cremos pela fé, que há uma provisão, que há uma providência de Deus para nós, aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas nesta noite. O que vai prevalecer é a provisão de Deus, nos nossos terrenos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, aleluia. Adoramos, Senhor, que a tua provisão se manifeste sobre as nossas vidas, e nós possamos testemunhar em breve daquilo que o Senhor fez e está fazendo e vai fazer, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. É culto de ceia, irmão, nós sentimos a presença do Espírito Santo, sentimos a presença do Santo no nosso meio, andando, tocando, mexendo nos nossos corações. Nós estamos aqui para exaltar nosso Deus. E hoje é um culto de ceia. A ceia nos lembra que Jesus disse assim: fazei isso em memória de mim, porque testificais de mim até que eu venha, da minha morte até que eu venha. Ele está dizendo: eu virei, eu voltarei. Tem uma palavra na Bíblia que diz Maranata. Maranata quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos esperar com alegria esse grande dia que é a volta do Senhor. Amém?
Enquanto a Cláudia estava orando, agradecendo a Deus. Nessa situação de nós sermos aperfeiçoados, melhorados através da crise, né? Eu já tive a oportunidade de estar pregando aqui numa quarta-feira, uma pregação, uma palavra que Deus me deu, cujo tema era a pedagogia da aflição, que nós podemos crescer nas aflições, né? Então nós vamos crescer. Eu, como pastor, aprendi muitas coisas, né? E hoje nós temos aí um culto virtual, está ali a Carol ali também, gravando esse culto aí, porque aquele que estamos assistindo, você que não está aqui, mas vai assistir esse culto, você será edificado por tudo que Deus está fazendo e movendo através desse culto, em nome de Jesus. Amém. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Lucas 18. Quem esteve de manhã vai ouvir de novo, né? Mas quem não esteve vai ouvir pela primeira vez. Lucas 18, versículos 7 e 8. E eu vou dizer uma coisa para vocês: mesmo que a gente queira ministrar uma mesma palavra duas vezes, nunca é igual, nunca fica semelhante, né? Sempre as coisas mudam, porque Deus ele fala de acordo com o coração das pessoas a quem ele quer ministrar, né? Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Vou pedir para que todos estejam atentos à palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra muito forte, com certeza uma palavra que Deus vai falar muito no seu coração. Por isso eu quero pedir que você esteja bastante atento. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Interessante, né? São as indagações de Deus à sua igreja, são as indagações de Deus ao seu povo. Nosso Deus às vezes faz perguntas. Por que as perguntas servem? Que o professor sabe. Quando um professor ele quer saber se o aluno está aprendendo, ele faz perguntas, para que o aluno seja levado à reflexão e ele possa pensar no que ele vai responder. Porque muitas vezes nós pregadores, nós chegamos aqui e simplesmente entregamos a palavra, e vocês que estão aí muitas vezes fingem que recebem a palavra, mas às vezes estão distantes. Não estou dizendo todos, mas uma grande parte às vezes está distante, com pensamento em outros lugares. E o nosso Deus ele faz perguntas.
A primeira pergunta que Deus faz nesse texto é: não agirá com justiça o Senhor em favor dos seus escolhidos? Irmãos, por que muitas vezes Deus pergunta isso para o seu povo? Porque muitas vezes Deus percebe, olha o coração do seu povo e percebe que há dúvida sobre o seu cuidado, sobre o seu agir. E Deus, ele está falando aqui com o seu povo dentro de um texto onde se fala de um juiz iníquo, de um juiz mau, que muitas vezes tem que atender alguém que está incomodando lá, batendo na sua porta. E ele usa o exemplo do juiz mau, iníquo, que muitas vezes atende aquele que está perturbando, insistindo lá, batendo na porta dele. E ele diz: mas eu não sou iníquo, eu sou o juiz justo, santo, bondoso e amoroso. Não agirá em favor do seu povo, dos seus escolhidos, o Senhor? Eu quero dizer para você, querido, não tenha dúvida do cuidado de Deus. E ele ainda diz assim: não agirá com justiça, não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam de dia e de noite, que clamam de dia e de noite, ou seja, dia e noite estão clamando, estão me buscando, de dia e de noite, apresentando diante de mim suas demandas, suas angústias, seus problemas, suas aflições, de dia e de noite. Não farei justiça eu à sua vida e ao seu clamor. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus vê o seu clamor, seja ele feito de dia, seja ele feito de noite. Deus tem controle de tudo isso. E ele sabe quando você clama de noite, Ele sabe quando você clama de dia ou de noite. Ele diz: farei justiça depressa. Nesses dias em que nós vivemos de medo na terra, de pavor na terra, tem muito crente clamando pela justiça de Deus. E eu quero dizer para você que Deus está te respondendo nessa noite que Ele vai fazer a justiça, que Ele vai agir. Não precisa você se preocupar com isso. Apenas entenda que o justo juiz é o seu Deus, e Ele julga com retidão na terra. Mas eu quero me ater à parte final aqui do texto, aonde o Senhor faz uma outra pergunta, e essa me chama a atenção. Essa me chama muito a atenção, que diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, a palavra quando, Aurinete e Carol, que são professoras, os demais, a palavra quando, dentro da gramática, ela pode ser uma conjunção ou um advérbio, Se vocês forem lá atrás estudarem lá a gramática, vão ver que tem interjeição, advérbio, conjunção, enfim, são palavras que não aceitam a serem flexibilizadas no plural. E a palavra quando, aqui, irmãos, ela pode ser um advérbio temporal de tempo, ou ele pode ser uma conjunção de tempo. Mas a palavra quando aqui ela tem a seguinte conotação, a conotação de certeza. Não está dizendo aqui se o Filho do Homem vier, está dizendo quando ele vier. Quando ele vier, ou seja, ele vai vir. Irmãos, nós temos que ter duas preocupações aqui em relação a essa indagação de Deus. Quando o Filho do Homem vier, você vai estar preparado? Quando o Filho do Homem vier, você vai subir ou você vai ficar? Quando o Filho do Homem vier, realmente Deus se alegrará na sua vida ou se entristecerá porque terá que deixar você? Quando o Filho do Homem vier, que igreja ele vai levar? Irmãos, nós estamos vivendo acontecimentos apocalípticos, Eu quero dizer isso para você: pandemia, pestilência, rumores de guerra, monitoramento das pessoas, tudo isso faz parte, irmãos, de um fluxo que caminha em direção à revelação do anticristo. E tudo que está acontecendo de caos na terra é uma preparação para que no meio do caos surja o anticristo como salvador das nações. Tudo isso vai acontecer, é forçoso, é necessário que assim aconteça, é necessário que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque é necessário que tudo se cumpra para que Jesus, o Filho do Deus vivo, possa retornar a essa terra. Quando o Filho do Homem vier, porque Ele está vindo. Nós acabamos de cantar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele está vindo, Ele vai voltar.
para levar uma igreja. Que igreja é essa? Se você abre a sua Bíblia em segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11, você encontra o seguinte: ali fala do dia do Senhor. Mas virá o dia do Senhor como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de passar por essas coisas, ou de perecer essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Irmãos, o que esse texto está dizendo para nós? Se vocês vão passar por essa experiência de ver essas situações acontecendo, que preocupação vocês precisam ter com santidade, que preocupação vocês precisam ter com piedade na vida de vocês. Em tempos de pandemia, pensando na vida de Jesus, o crente de hoje precisa se preocupar com santidade na vida. Mais do que com questões externas, você precisa se preocupar com questões internas da sua vida, na sua relação com Deus, porque santidade é um atributo de Deus que Ele divide com você. Santidade é um atributo do caráter de Deus que Ele divide com aqueles que Ele salva, ou com aqueles que Ele salvou. E se nós queremos subir com Ele, nós precisamos ser santos como Ele é. Pastor, em tempo de pandemia, o que eu preciso me preocupar? Colocar a sua vida no altar. Pastor, por que veio a pandemia na terra? Para você colocar a sua vida no altar. Pastor, por que veio essa doença na terra? Para você colocar a sua vida no altar. Você é repetitivo. Porque, irmãos, os crentes estavam vivendo a lá vão ter, né? Muitos crentes estavam vivendo para tudo, menos para Deus. E o Senhor disse: basta, eu amo a tua vida, não quero te perder. Pandemia em vocês, para que vocês parem. É hora de frear, é hora de rever, é hora de voltar ao primeiro amor, voltar às antigas práticas, voltar a ter aquele coração quebrantado na minha presença. Porque, irmãos, o povo de Deus não estava mais quebrantado, não. O povo de Deus estava levando a vida com Deus, desculpa a expressão, de barriga, né? Irmãos, quando o Filho de Deus vier, Ele quer encontrar santidade na minha vida e na sua. Lá em Efésios 5, de 24 a 27, fala que ali faz um paralelo entre a vida do marido e da mulher e de Cristo com a igreja. E diz assim: de Cristo, Ele se entregou por amor pela igreja, para santificar, como que pela lavagem da água pela palavra, para si mesmo, preservando-a sem mancha, sem ruga, irrepreensível para a sua vinda. Isso quer dizer que Ele te salvou não para que você ficasse no mundo, vamos dizer assim, à deriva, perdido, sem rumo. Ele deixou a sua palavra para que através da palavra nós encontrássemos santidade, e essa santidade entrasse na nossa vida, nos preparando para que quando Ele voltar, nós pudéssemos ser novamente levados à sua presença, como a noiva entrar na presença do noivo e viver eternamente com Ele. Queridos, qual é a igreja que o Senhor vai levar? Mateus 25 fala das virgens loucas e das virgens prudentes. Fala que as virgens prudentes, elas saíram para encontrar com quem, irmãos? Com quem? Com o noivo. Com quem que essa igreja quer se encontrar no último dia? O noivo. Então, está tudo dentro, né? Está tudo dentro. O texto está encaixado no nosso contexto, né? Então, como aquelas virgens queriam encontrar com o noivo, eu e você que estamos aqui também queremos encontrar. Só que diz a palavra de Deus que 50% delas, embora fossem virgens, eram loucas, eram imprudentes. Fala para o seu irmão assim: não seja virgem louca. Quem que é a virgem louca ou virgem imprudente? É aquela que acha que não precisa se abastecer espiritualmente. É aquela que acha que com o azeite que recebeu lá atrás vai chegar no fim da caminhada. Eu digo para você: não vai. Irmãos, precisamos colocar combustível na nossa vida espiritual, para que a chama
da fé fique acesa. Para que a chama do amor fique acesa, tem que ter combustível na lâmpada. A chama do amor precisa estar viva em nós, mas para que o amor esteja vivo dentro de nós, precisamos colocar combustível lá. O combustível do respeito, da amizade, o combustível do carinho, o combustível da fidelidade, da lealdade. Tudo isso faz com que a chama do amor fique acesa. A fé é a mesma coisa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não se dispõe a ouvir a palavra de Deus, você não está abastecendo a sua fé. Se você não ora, se você não congrega, se você não busca Deus, você é uma virgem louca, você é uma virgem imprudente. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando o Filho do Homem vier, porventura se achará o quê? Fé na terra. Então uma preocupação nossa é se preparar para a vinda de Jesus. A outra preocupação desse texto é a segunda parte do versículo: se achará fé na terra. A outra preocupação que você tem que ter é com a sua fé. Você tem fé? Como está a sua fé? Pergunta para o seu irmão: como está a sua fé? Existe algum medidor de fé, irmãos? A gente sabe como medir a fé das pessoas? Pois eu vou ensinar para vocês 3 coisas que Deus usa para medir a minha fé e a sua. 3 coisas, presta atenção. A nossa fé será medida por Deus primeiro medidor da fé, pelo compromisso que temos com o autor da fé e com as instruções que Ele nos dá através da sua palavra. Quem tem fé tem compromisso com o autor da fé. Quem tem fé atende às instruções do autor da fé, porque confia nele. Amém, queridos? Vou perguntar aqui para os irmãos, vou perguntar para o pessoal de manhã. Quem aqui está passando álcool na mão aí durante a semana, aí, quando vai sair na rua? Levanta a mão. Quem está usando máscara? A irmã Rogério, a irmã Marinils, Diva, não precisa nem, né? Está na cara, né? Está na cara que os irmãos estão usando máscara, né? Por que vocês estão usando máscara? Porque vocês receberam instruções de médicos, do Ministério da Saúde, e vocês confiam nessas instruções, sim ou não? Se vocês confiam, vocês praticam. Quando você recebe uma instrução de alguém e você não pratica, você está dizendo que você não confia naquela pessoa. Então fé, ela gera compromisso, e o seu compromisso em atender às instruções daquele em quem você confia demonstra a sua fé. E hoje, se nós temos compromisso com os médicos e demonstramos isso usando máscara, usando luva, usando álcool gel, nós também temos que demonstrar a nossa fé em Jesus seguindo as suas orientações. Jesus, ele fala conosco lá em Mateus 26, 41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como está o seu compromisso com a vigilância e a oração nesse tempo de pandemia? Como está o seu compromisso com vigilância e oração nesse tempo de pandemia? Você crê em Jesus? Então você tem que estar preocupado com o que Ele diz. Amém, irmãos? O nosso compromisso revela a nossa fé. Irmãos, em Hebreus 10, 24 diz assim: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar como é costume de alguns. Tem muita gente que diz assim: mas a igreja, eu posso ser igreja na minha casa, e eu não preciso mais estar na igreja, não preciso mais de templo. Irmãos, quantas pessoas estão caindo nesse engano? A igreja não é somente nós em casa, a igreja é a somatória de todos nós juntos, é a somatória das nossas vidas, é a somatória dos nossos esforços, é a somatória das nossas vocações,
é a somatória, irmãos, de tudo que somos, de tudo que temos. Ser igreja só com a sua família não é ser igreja, irmão. Você precisa entender que ser igreja é muito mais além do que isso. Existem momentos em que você vai ter que deixar até a sua família biológica para ser igreja. Jesus nos ensina isso. Quando a mãe dele foi lá falar com ele e mandou chamá-lo, ele disse: não vou não. Os meus irmãos e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Naquele momento Jesus estava dizendo assim: não estou desrespeitando a minha mãe, nem desprezando o valor que ela tem. Estou apenas dizendo que assim como existe uma família de sangue biológica, existe uma família de fé, criada no reino espiritual, e eu preciso me dedicar a essa família. E muitas vezes nós precisamos ter essa concepção. Vou usar a mesma ilustração que eu usei hoje de manhã. Conversando com um dos pastores, a gente conversou por esses dias, o pastor Domício Júnior. Ele é carioca, né? Muito engraçado como ele fala dessas questões. Ele falou assim: pastor Gaudilei, quase perdi 5 famílias na minha igreja. Falei: mas que foi, Domício? As pessoas em tempo antes da pandemia já estavam frias. A pandemia chegou, elas esfriaram de vez e acharam que não podia mais usar mais de igreja. Aí ele foi atrás, recuperou 2, perdeu 3, ainda por enquanto. Aí ele disse para mim uma coisa interessante. Ele falou assim: eu vou visitar as ovelhas. Eu também faço isso. Ele falou: eu encontrei muita gente comprometido com andar de bicicleta, comprometido em tomar tereré, comprometido com televisão, comprometido com muitas coisas, mas muito pouco comprometimento com Jesus. Irmãos, nós precisamos desse ambiente aqui, porque nós estamos de uma coisa que é muito importante, que está lá em Hebreus 10, 24. Uma palavra só resume isso: estímulo e encorajamento. Quantos aqui já ouviram aquela história da pessoa que diz assim: eu preciso emagrecer? Aí ela vai lá e compra uma esteira, aí ela coloca lá na casa dela, e aí passa um tempo, a esteira vira cabide, vira enfeite, vira tudo, menos esteira. Aí você vê aquela pessoa na academia, ela tem uma esteira em casa, mas na academia ela consegue correr. Por quê? Porque ela vê outras pessoas fazendo o que ela precisa fazer. Tem crentes que conseguem viver ou conhecer a igreja dentro de casa sem uma liderança espiritual, sem estímulo? Até tem, irmãos, mas é a minoria. A grande maioria precisa ser estimulada, precisa do convívio, precisa estar junto com outros crentes que estão conseguindo ter mais velocidade, ter mais firmeza, ter mais fervor na fé. Eu quero perguntar para você, querido, como é que está a sua convicção sobre a validade de estar aqui nessa noite? Como é que está a sua convicção sobre o valor de ser igreja em comunhão com as pessoas que aceitaram a Cristo e querem caminhar com você na fé? Como está a sua convicção sobre a necessidade de estar no templo? Em tempos de pandemia, Deus vai provar suas convicções. Tomara que você saia dessa pandemia com as suas convicções inteiras, preservadas, porque tem gente que está perdendo suas convicções por causa de um tempo de pandemia. Eu acho que eu não preciso mais de igreja, eu acho que eu não preciso mais de culto, eu acho que eu não preciso mais estar num ambiente sozinho com outras pessoas. Cuidado, você pode perder convicções que Deus plantou no seu coração lá atrás, para te levar a viver propósitos espirituais que você precisa viver em Cristo Jesus. Então a fé, ela é medida pelo seu compromisso com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, com a sua capacidade de obedecer o comando de Deus e se envolver com aquilo que Deus determinou. Nós não podemos provar amor para Jesus sem obediência aos seus mandamentos. O que Jesus diz? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que? É o que me ama. Será amado de meu Pai, e viremos nele e faremos nele morada. Então cuidado, querido, para você não perder o seu compromisso. Porventura, quando o Filho do Homem vier, se achará o quê? Fé na terra. Substitui a palavra fé por compromisso.
Porventura, quando o Filho do Homem vier, se achará compromisso com Deus na terra? Você tem que traduzir isso dessa forma. Segundo medidor da sua fé é a sua constante gratidão a Deus. Irmãos, quem tem fé é grato a Deus em todo o tempo. Eu sou grato a Deus sem pandemia. Com pandemia eu continuo sendo grato a Deus. Porque, irmãos, a gratidão no sentido espiritual em relação à salvação é você entender que todo o sacrifício que você faz para servir a Deus é pequeno diante da grandeza do sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Irmãos, estar aqui domingo de manhã, num frio, é um sacrifício mínimo diante da grandeza do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É assim que nós temos que pensar. Todo o sacrifício que eu fizer, se eu sou grato verdadeiramente a Deus, ele é pequeno diante da grandeza do sacrifício de Jesus. Eu estou sofrendo no meu local de trabalho porque eu estou fazendo o que é certo, eu estou sendo desprezado, eu estou sendo rejeitado, eu estou sendo discriminado pelas pessoas, eu estou passando por um sacrifício terrível de enfrentar essa situação, mas tudo isso é pequeno diante da grandeza do sacrifício da cruz. É assim que uma pessoa grata pensa. Se eu sou uma pessoa grata, tudo que eu faço para Jesus é pouco diante do muito que Ele fez por mim na cruz. Eu não fico olhando, irmãos, para as coisas materiais que Ele vai me dar, o que Ele me deu. Eu olho para a cruz. Hoje nós estamos aqui para olhar para a cruz. Quando o apóstolo Paulo deixou tudo para trás, ele estava olhando para onde? Para a cruz. Quando os grandes apóstolos deixaram tudo para trás para servir a Jesus, eles estavam olhando para a cruz. E é para lá que nós temos que olhar, porque foi lá que Ele determinou a nossa vitória eterna. É lá que está a essência da nossa vida. É lá que está a essência de quem nós somos. Se você perder a visão da cruz, você perde a essência de quem você é. Você começa a andar com Deus por interesse. Você começa a ser um crente interesseiro sem perceber. Para andar com Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se Ele não fizer, você não anda com Ele. Eu quero dizer para você, querido, Deus não precisa fazer nada além do que Ele já fez para que você ande com Ele. Ele já pagou a dívida. Ele já escreveu o teu nome no livro da vida. Ele já te deu acesso ao céu para todo sempre. Você está em